Então, atividade de um projeto físico. Então, está lá, ó. Trabalho a ser realizado na implementação física de um banco de dados não pode consistir em brincar de rodar script do projeto lógico. Você tem que colocar esse cara aqui, e, na verdade, em grandes instituições, o DBA não é uma pessoa, é uma equipe, é ele que vai analisar isso aqui, ó. O projeto lógico, para implementar ele da maneira mais eficiente nos hardwares que estão disponíveis na empresa. Diversas ferramentas ajudam a trabalhar e a gerar, manipular e tudo mais o projeto lógico. E outras também ajudam no projeto físico, como a gente vai olhar algumas delas daqui a pouco. Não ferramentas, mas documentação, inclusive. Sem análise, então. Qual a ideia desse sem análise aí, ó? Para a real implementação física de um banco de dados, a gente tem que entender de hardware. Tem que saber configurar o hardware de maneira adequada e eficiente ao que a gente quer que o banco de dados faça. Então, não está falando que vai mudar o projeto lógico. O DBA, normalmente, ele não está ligado à equipe de projetista. Então, ele não sabe qual é o problema lá do usuário, as regras de negócio. Ele sabe como isso vai funcionar eficientemente, eficiente no sentido da máquina. E não de repente, o nome é um dado obrigatório. Isso é problema do projetista, que tem que ter previsto isso é o projetista, não é o DBA. Entre os exemplos está aqui, ó, analisar o modelo lógico. Ele vai procurar entender como é que quer que isso aqui funcione. Apurar a realidade do uso das estruturas previstas nesse modelo aqui. Falando em estrutura, está falando de tabela, está falando de view, dentre algumas que a gente já estudou. Constatar características importantes e diferentes entre cada uma dessas estruturas. Entre os exemplos, qual tem mais acesso? Tem alguma que não tem insert nunca, que a pessoa só vai consultar? Tem outra que só tem insert, mas nunca update? Tudo isso é importante, que ele vai ter que configurar o banco de dados para ser mais eficiente de acordo com as ações que vão ser feitas sobre as estruturas. Ajustar e transformar a implementação de possíveis estruturas para atender adequadamente os objetivos. Então, se uma tabela quase nunca tem insert, ela não precisa, na parte lógica, não vai ter muito extend, ela não vai ser uma área muito grande. Em compensação, uma tabela ou um conjunto de tabelas que tem inserção o tempo todo, sem parar, isso precisa de espaço e vai gerar muitos novos extends. Exemplo disso, o log. Só de você fazer login num ambiente e clicar em qualquer lugar, ele vai escrever 2, 3 tuplas dentro da tabela. E aí você continuar navegando, ele vai continuar gravando um monte de coisa. Do que vem aqui é uma representação, né? Então, o projeto lógico está focado nos 3 níveis que a gente estudou em banco 1 para resolver o problema do nosso usuário. E o projeto físico, isso a gente está começando a ver em banco 2, ele está focado em o hardware e o sistema gerenciador, a parte lógica dele, funcionarem com um desempenho eficiente ao que os usuários precisam. Então, aqui, ó, a organização lógica e a física estarem sincronizadas para funcionar nesse projeto lógico que foi elaborado.